Ontem mesmo eu tinha feito um vídeo sobre o novo trailer Banidos de Mortal Kombat, e ainda tem algumas coisas que eu gostaria de falar que eu acabei esquecendo, e também há coisas novas que surgiram além do trailer, que eu vou comentar aqui, como a origem oficial de Havik e informações não oficiais sobre o próprio Hanzo, sem contar outros tópicos, como a aparição de Quan Chi e muito mais. Para começar esse vídeo, que tal abordarmos o homem da vez, Havik? Ontem, quando eu lancei o vídeo, eu não havia me ligado que a biografia oficial dele já havia sido anunciada, mas enfim, hoje vamos ver ela a fundo e analisar frase por frase. Então, na linha do tempo original, todos nós sabemos que uma das principais distinções de Havik é justamente o fato de ele ser um cidadão do Reino do Caos, e ele quer espalhar o caos em toda a realidade. Mas nessa linha do tempo de Liu Kang, ele é um cidadão de Seido, ou o Reino da Ordem. Se quiserem saber mais detalhes sobre todos os reinos, inclusive Seido, eu recentemente fiz um vídeo sobre eles. O Reino da Ordem é o total oposto do Reino do Caos. A ordem absoluta é o modus operandi deles, e qualquer coisa que vá contra isso acaba gerando consequências adversas para quem está por ali. Para vocês terem uma ideia, até mesmo os guardas de Seido dizem que a liberdade é algo horrível e a ordem que é o verdadeiro valor a se seguir. E o simples fato de Shujinko ter ficado fora de um abrigo durante um toque de recolher foi o suficiente para ele ficar preso por diversos anos. E apesar de Shujinko poder sair com 1% da sua força, ele acreditava na justiça e ordem e decidiu permanecer até Damashi fazer sua mágica e entrar em contato com Dairo. Havik, nessa linha do tempo, está com a síndrome de Darius, que inclusive apareceu como cameo. A história deles está muito parecida, salvo algumas exceções. Para quem não está familiarizado com o Blade de Mortal Kombat, Darius é um Seidan que ficou desiludido com a natureza opressiva de Seido. Como resultado, ele liderou uma resistência com o objetivo de derrubar o Senado do Reino da Ordem. Ele não desdenha de forma alguma alcançar o desejado. Inclusive, ele utiliza as leis da ordem em benefício próprio. Quando Darius pensou que sua resistência precisava de novos membros, ele contratou um assassino para eliminar a família de Dairo, pois o próprio Darius acreditava que ele seria muito valioso para a resistência por algum motivo. Ele esperava que um guerreiro furioso tentasse destruir aqueles que destruíram sua família, e assim violar a lei de Seido. E foi exatamente isso que aconteceu. E após a vingança de Dairo, de acordo com as leis da ordem, uma prisão o aguardava, um lugar de onde Darius o resgatou e Dairo se juntou ao seu esquadrão. Então o papel de Havik é basicamente uma mistureba com Darius da linha do tempo original com o Havik que já conhecemos. A sua biografia diz o seguinte: um cidadão do reino de Seido, Havik jurou derrubar o regime opressor e livrar sua gente. Lá, ordem é mais valiosa que tudo. Quem quebra a lei é encontrado com punição estrita. Os cidadãos vivem sob castas reguladas. Como um membro da casta mais baixa de Seido, Havik não tem direitos ou privilégios. Ele ferve de raiva com a injustiça. Quando ele é brutalmente punido por um crime menor, ele decide finalmente agir e procura destruir o regime de Seido e substituí-lo com a utopia anarquista. Assim que ele quebrar a ordem social de Seido, Havik vai livrar seus cidadãos e juntos, eles vão viver em uma anarquia abençoada. Como podemos ver, Havik agora é uma mistura de Darius e um pouco do Havik antigo. Ele ainda tem o maneirismo habitual de Havik, mas agora ele não parece ser uma figura tão neutra
que quer somente disseminar o caos em tudo que existe. O seu objetivo agora é acabar com o regime absolutista de Seido. E sinceramente, eu não curti muito. Eles poderiam ter colocado esse papel para Darius e simplesmente atualizá-lo e deixá-lo maneiro, pois na linha do tempo original, tanto Darius quanto Havoc têm o mesmo objetivo em essência e estavam constantemente planejando coisas para derrubar o reino da Ordem. No caso de Havoc, era mais para a disseminação multiversal do caos, e não para derrubar um regime, apesar, é claro, dos guardas Seidan tentarem encher o saco do reino devido à água do reino do caos. Até que, é claro, Shujinko acabou com eles. Em geral, eu diria que foi uma mudança desnecessária, e poderiam ter posto outro personagem para assumir esse papel de justiceiro do reino Seido. Eles poderiam ter pego justamente o personagem que era assim na linha do tempo original. Havoc não ser do reino do caos é pura blasfêmia, na minha opinião. E vimos o quão eficaz Havoc é nas HQs de Mortal Kombat ao disseminar o caos. Para mim, os objetivos dele lá são melhores. E ele é uma figura que, apesar de parecer maligna, na verdade é mais neutra e caótica, porque ele não liga pra ninguém e não tem preferências. O único objetivo dele é disseminar o caos. E nas HQs ele até mesmo usou o plano de Quan Chi contra ele mesmo para conseguir o amuleto de Shinnok. Mas enfim, essa é a nova origem de Havoc, um cidadão de Seido que foi reprimido assim como muitos outros. E pelo visto, ele quer acabar com o regime do reino. E o que dá para entender é que ele quer criar o reino do caos, sendo que, tecnicamente, já deveria existir um. Eu sei que ele não lançou ainda e nem o jogo, mas eu o achei um pouco mal aproveitado nesse quesito. Mas tenho certeza que ele vai fazer algo no mínimo decente na história. Entretanto, todavia, outro ponto que é impossível não mencionar quando Seido está na jogada é Hotaru, porque ele foi o único personagem que teve mais destaque desse reino. Ele é o cara do reino da Ordem. Ele próprio diz que existe ordem no universo e todas as leis da natureza devem obedecer. Ele é o cara que, se você jogar um papel de bala no chão, ele vai garantir que você seja punido. Ele é o juiz Dredd de Mortal Kombat. Porém, a obsessão dele por ordem o levou a até mesmo ajudar o reinado de Onaga, durante, é claro, a sua ressurreição após enganar Shujinko. Tudo porque Onaga estava garantindo a ordem em seus domínios. No tempo que Shujinko era mais jovem e estava andando pelos reinos, ele pediu ajuda a Hotaru para ajudar na proteção da vida da cidade de Lei Chen, dos ataques dos Tarkatans e as tropas de Shao Kahn. E em Deception, muito tempo depois, ele teve que ajudar Baraka e Hotaru jurou a lealdade da cidade de Lei Chen para Onaga e tentou a todo custo parar aqueles que estavam indo contra o Rei Dragão, incluindo Sub-Zero. Ele é um cara obcecado pela Ordem que se alia até a vilões se isso beneficiar a Ordem. Então é muito sensato dizer que ele vai ser meio que o boss final para Havoc, porque Hotaru, se for feito de forma correta, pode ser um grande vilão caso algum dia os Guerreiros da Terra vão explorar Seido, ou até mesmo ele aparecer para ir atrás de Havoc. Vamos ter que esperar para ver se a NetherRealm vai pensar em algo assim. Agora vamos entrar em informações não oficiais de um editor conhecido como Fate Unknown, que previu com extrema precisão detalhes das revelações até agora. E ele previu que Li Mei ia vir antes do trailer realmente aparecer. Mas o que eu quero falar sobre ele é sobre suas recentes frases sobre Mortal Kombat, especialmente sobre alguns personagens. 2 dias antes do trailer Banidos aparecer, Fate já tinha nomeado o trailer e disse que as pessoas iam ficar muito felizes com isso. Sem contar que ele disse que Reptile ia ter uma cauda
e ainda disse que Nitara ainda é uma vampira com asas de morcego. Então Vaeternos pode aparecer nessa linha do tempo, o que é muito interessante, porque esse reino é totalmente inexplorado. Mas o que é mais interessante e o que possivelmente vai deixá-los tristes é sobre Hanzo. Há 4 dias atrás, Fate respondeu algumas perguntas e ele falou o seguinte: na pergunta Reptile parece legal, ele responde sim. Havoc está disfarçado de quem? E ele responde ninguém. A pergunta nós vamos descobrir o que aconteceu com Hanzo? Fate responde sim. Informações valiosas, meus amigos, mas especificamente Hanzo. E não acaba por aí. Um Redditor perguntou a ele o seguinte: então, ele realmente começa como outro personagem, como um leaker anterior disse? Ou ele não está na versão final do jogo? Tipo, outro personagem de Mortal Kombat acaba se tornando ele? Pergunta o Redditor. E Fate responde que sim, ele aparece, mas isso não é tão importante ao personagem dele como as pessoas acreditam. Mas sua origem nessa linha do tempo está ligada a um personagem que anteriormente era jogável. E outro Redditor pergunta se um personagem que é jogável acaba se tornando ele ou é alguém que não está no elenco. E Fate diz que de fato é alguém que não está no elenco. Então, más notícias, meus amigos. Hanzo Hasashi nesse jogo provavelmente não vai ser jogável. Mas nós vamos descobrir sobre ele, e ele é um personagem que já apareceu antes, o que é interessante e um pouco triste. E só para deixarmos claro, Scorpion já foi confirmado pelo próprio Fate e até oficialmente de ser Kuai Liang. Inclusive, um Redditor cita um youtuber que eu pessoalmente curto bastante, The Fourth Snake, e ele tinha dito que Hanzo e Kuai tinham se unido em uma única pessoa. E o Redditor pergunta a veracidade dessa teoria, e Fate afirma que Hanzo não é Kuai Liang, e vamos descobrir mais sobre Hanzo durante o jogo. Então, fim de papo, meus amigos. Hanzo Hasashi não é Kuai Liang, e vice-versa. Hanzo é um personagem que já foi jogável, mas não vai ser nesse jogo. E vamos descobrir sobre ele durante a história. Agora retornando ao trailer. Durante o festival da Exoterra vemos ambas Kitana e Mileena comemorando com uma grande luz no fundo, que provavelmente é o portal da Exoterra ou um portal. Um fato interessante a se notar é que Mileena está normal nesse momento. A doença Tarkat ainda não começou a afetá-la e ela está muito feliz com sua irmã. E preciso falar algo. Não é que Mileena não é bonita, mas Kitana está muito mais elegante nessa parte. As roupas dela parecem muito mais detalhadas, e provavelmente esse evento seja para comemorar algo relacionado às duas e também o trono da Exoterra. Então, ou a doença é bem silenciosa e está sendo controlada por Mileena nesse ponto, ou ela pode suprimir de alguma forma. E o fato de Reptile poder chegar perto da família real e um dos guerreiros da Terra também me faz pensar o seguinte: onde estão as guerreiras Ungad? Será que elas foram derrotadas ou estavam dormindo em serviço? Aí está uma pergunta interessante. E por que Mileena saiu de cena? Será que Tanya a resgatou? Acho muito legal essa ambiguidade que a NetherRealm deixa nas cenas, sempre nos deixando querendo mais. O próximo ponto que vamos abordar é Ashra. Na linha do tempo original, Ashra, antes de deixar o submundo, fazia parte da Irmandade da Sombra, o culto de Shinnok, e ela estava lá junto com suas irmãs. E apesar de, oficialmente, nunca ter sido dito que Sareena, Kia e Jataka são as irmãs dela, elas são as únicas que apareceram e pertencem a esse culto. Então, pela lógica, podemos dizer que possivelmente elas são as irmãs que Ashra está se referindo no trailer. E elas ficaram boladas por ela ter uma mudança de coração. O que é meio estranho, porque Sareena também teve uma mudança de coração por causa de Bi-Han.
E se voltarmos um pouco no passado, na linha do tempo original, um fato muito interessante é que para se entrar no submundo, o indivíduo tinha que ser ou um demônio, ou um deus, ou um semideus, ou ter uma alma sombria como Bi-Han. Tanto que no final de Ashra, Noob Saibot tentou levar Cyber Smoke para o submundo, e devido ao fato de Smoke ainda ter bondade em sua alma, ele começou a ter mau funcionamento, e até mesmo Nightwolf teve que fazer um método antigo passado por aqueles antigos na sua tribo, que envolvia o fato de ele absorver os pecados da sua tribo, e então ele ficava com a alma corrupta o suficiente para que ele possa navegar pelo submundo e mandar a alma de Onaga até lá após sua derrota. Então Ashra ter limpado sua alma para ascender a um plano melhor nessa linha do tempo faz muito sentido, e eu espero que eles retornem com essa regra do submundo, senão qualquer Zé Mané pode entrar lá e os riscos de entrar no submundo são praticamente nulos, assim como na linha do tempo anterior. Outro fato que eu deixei escapar e fui ludibriado por Ed Boon e sua equipe é o fato de Ashra ter cortado uma caveira verde e que muito provavelmente é a caveira mágica de Quan Chi, porque se olharmos novamente ao passado, a marca registrada de Quan Chi é essa magia verde e caveiras e estruturas esqueléticas da mesma cor. Então foi uma jogada inteligente da NetherRealm de, possivelmente, entre aspas, esconder Quan Chi. Mas digo isso possivelmente porque não temos como saber por hora. E o fato de Quan Chi vir no Combat Pack deixa isso um pouco duvidoso, mas Havoc não tem magia verde em seu arsenal. Então, apesar de ser duvidoso o encontro de Quan Chi e Ashra, com certeza deve ter acontecido em um momento do tempo, e foi cortado inteligentemente pela NetherRealm para nos enganar, especialmente porque eles fizeram um tipo de corte desses, onde eles mostram a vitória de Ashra no modo Versus contra Havoc, e logo depois tentam nos enganar mostrando a vitória no modo História. Mas pelo menos ali ela diz para o oponente levar seu caos para outro lugar. Então é muito provável que Ashra vai encontrar Quan Chi em algum momento durante a exploração da Floresta Viva, que vai ter um cenário secundário onde ela vai estar queimando com fogo verde. Então vai haver duas variações nesse cenário. E se vocês observarem bem, durante o festival da Exoterra, um dos seres caídos com a turma tem pele pálida e uma tatuagem e armadura idêntica à de Quan Chi, que aparece no trailer do Combat Pack. Mas vamos esperar que essa situação tenha uma explicação muito boa para ele estar deitado como um porteiro, porque já estou tendo flashbacks de Mortal Kombat 10. Mas uma explicação para isso é que ele de alguma forma está ajudando a gangue, porque podemos ver eles carregando alguém com pele cinza. Em Mortal Kombat, poucos têm pele cinza, então é Quan Chi. E também a outra explicação é a mágica que Liu Kang fez ao criar essa linha do tempo. Possivelmente Quan Chi perdeu grande parte dos seus poderes e está muito enfraquecido. E como esquecer o rolo de crocodilo que Reptile faz na perna de Mileena, sem contar uma visão completa do traje e partes da armadura de Reptile que está extremamente incrível. E aparentemente essa cena se passa após os eventos do festival na Exoterra, porque Johnny ainda está com sua roupa e Reptile tem chaves. Em geral, é tudo que eu gostaria de falar sobre esse trailer. Um trailer muito revelador, e se quiser saber mais sobre reinos, Havoc e outros tópicos de Mortal Kombat, entre na playlist de Mortal Kombat aqui do canal ou clique no card acima. E já comentem abaixo o que vocês acham dessas novidades que MK1 vem trazendo. Eu posso dizer por mim que tudo isso é bem absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani.
E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.